E aí, Caco aqui e vamos seguir falando sobre educação? Eu acho que agora eu posso falar, né? Brasil Colônia? Agora Pode. pode, pô. Agora pode. Vai lá. Bom, primeiro de tudo, a gente precisa entender que assim que os portugueses encontraram essa terra, eles tiveram um plano de conquistar o território para conseguir mercadoria. E para isso, eles tiveram todo um plano para educar não só as pessoas que estavam aqui, como também os escravos que eles traziam. E não só isso, mas também os filhos dos portugueses que vinham para cá tentar a vida. E para isso tinha a Companhia de Jesus. Você tá vendo isso, Jesus? E se você não sabe, Jesus era um comunista safado, tá? Queria que todo mundo tivesse todos os tipos de direito e não tivesse abuso, muito menos em relação a dinheiro. O que acontecia é que essa galera que vinha em nome de Jesus vinha para cá para colonizar, para evangelizar, para apagar a cultura dos indígenas, para apagar a cultura dos africanos. E aí, esses jesuítas, né, que vinham em nome de Deus para poder libertar as almas desses indígenas, eles tentavam catequizar, colonizar, mudar a cultura dessa galera. E nesse processo todo eles tiveram 359 fazendas, Algumas delas com mais de 1.000 escravos, tá? eles eram focados em ensinar latim para os filhos dos portugueses, retórica, uma filosofia e até teologia. Pra quem que é essa educação? Mas a premissa principal deles era que eles vinham para civilizar e também para criar uma mão de obra dócil, né? Porque assim, você vem na violência para tomar uma terra, para tomar uma cultura, para tomar um povo e chama isso de educação? Sério mesmo? E aí, qual que era a resistência que esses povos tinham para com essa educação? Com Machado. Os indígenas, eles não queriam ser convertidos para o cristianismo, né? Eles tinham resistência física. Então, por eles resistirem, por eles matarem os jesuítas que vinham tentar ensinar, né, que vinham tentar destruir a sua cultura, que vinham tentar apagar a sua história, eles atacavam, se defendiam. E por isso, os indígenas foram excluídos do sistema de educação. Não, ó, não vai dar não pra educar essa galera, porque sempre que a gente tenta, eles matam a gente. Então, assim, parece até que a gente tá tentando destruir a vida deles. E aí, assim, só quem era educado pelos portugueses, pelos jesuítas, eram os filhos dos indígenas com portugueses, que em sua grande maioria eram os portugueses colonos que viam, roubavam as mulheres indígenas e faziam filhos nelas para assim ter acesso à aldeia. E aí eu quero aqui citar a grandíssima Bell Hooks, que dizia que onde há violência, não há amor. Então é importante a gente ter em mente que tinha uma violência tremenda acontecendo com os povos que aqui existiam, né? Apagamento da cultura dos povos para substituir pela cultura do branco. Onde há violência, não há educação. A gente não ensina batendo, a gente não ensina com violência física, a gente não ensina com violência psicológica, a gente não ensina com nenhum tipo de violência. A gente coloniza com violência. E a ideia da educação dos jesuítas era desconectar, desvincular necessidade que esses povos tinham, seja de cultura, seja de comida, seja de natureza, seja de descanso, seja de trabalho, seja de história. Os jesuítas queriam ensinar a ler, escrever e a trabalhar. Então, se a educação não se compromete a ensinar aquilo que a gente precisa para viver e apenas ensinar a gente a ser trabalhador, submisso e dócil, não é educação. Mas não só os indígenas, tá? Os negros também tiveram sua história nesse processo de educação. Eles eram excluídos das escolas jesuíticas, né, a princípio, porque também resistiam. Por que será, né? Parece até que quem está sendo escravizado, abusado, não vai aceitar calado, né, esse tipo de violência. Então teve todo um processo de desafricanização para retirar as raízes, a cultura africana de cada um dos escravos. E isso
Começou do início. E isso que Pô, minha dicção tá boa hoje, né? um dos processos que eles faziam com os escravos era separar escravos por língua. Então, se o escravo falasse a mesma língua que o outro, ele era separado para dificultar a comunicação, para dificultar a proliferação da cultura. Então, quais negros podiam ser educados pelos jesuítas? Os negros que eram escravos dos jesuítas, que tinham filhos. Esses filhotes eram educados a ler, escrever e a trabalhar. Mas nada de dar direitos, tá? Nada de parar de bater. Não vai deixar de ser escravo, não. Calma lá, tu ainda é um ser humano sem alma. E se você estudar a vida toda, você ainda vai ser escravo. Mas não só apenas os negros, os indígenas, as mulheres em geral, todas sofreram muito nesse processo de educação dos jesuítas. Não tinha espaço para as mulheres na escola. Inclusive, demorou muito tempo para as mulheres poderem entrar na escola. Elas só eram educadas dentro de casa para serem submissas, recatadas e do lar. Não tinha espaço para aprender a ler, para poder escrever. Pouquíssimas, raras, pontuais tiveram esse acesso. Existiu, inclusive, uma violência sistemática com as mulheres indígenas, onde existiu o cunhadismo, que eram os portugueses vinham, roubavam as mulheres, colocavam filhos nela, e os filhos dessas mulheres indígenas, eles eram uma porta de entrada para a aldeia. E aí esses filhos, filhotes indígenas, eles eram educados pelos jesuítas, a aprender retórica, enfim. Toda essa educação aí que a gente já sabe, né? E não só as mulheres indígenas, tá? As mulheres portuguesas, órfãs, prostitutas, criminosas, eram trazidas para cá, né? E elas tinham a função exclusiva de parir portugueses na colônia, né? Então era mais uma violência com mulheres, independente de serem mulheres indígenas, serem mulheres negras, serem mulheres brancas, as mulheres sofriam em geral. Para parir e gerar as crianças que seriam educadas no futuro, tinha que desde o início escravizar essas mulheres da pior forma possível. Isso é inaceitável. Isso não é educação. Existe uma desvinculação entre o que se ensina e o que se precisa para a população sobreviver naquele ambiente. Seja educação cultural, seja educação histórica, seja educação linguística, as necessidades que aqueles povos tinham eram apagadas para apenas ensinar, ler, escrever e a trabalhar. O método de ensino dos jesuítas era baseado na porrada. Errou, bateu. Não memorizou, bateu. Não passou, bateu também. A catequização era uma forma de dar civilidade para esses povos, para dar alma para esses povos, para eles se transformarem em mão de obra dócil, trabalhadores passivos, além de apagar a cultura indígena e a cultura africana. E aí aqui eu quero deixar uma pergunta. Existia uma desigualdade social em quem recebia essa educação. Existia. As mulheres não recebiam essa educação dos jesuítas. Os negros e os indígenas não recebiam essa educação dos jesuítas. Será que se eles tivessem recebido desde o início essa educação, as coisas teriam sido melhores? Melhores para quem? A questão aqui é que isso daqui não é educação. Né? As mulheres sempre vão estar melhores com educação, as pessoas sempre vão estar melhores com educação. A resistência dos indígenas era importantíssima para que eles existissem hoje. Então, eles terem resistido ontem, não terem entrado nessa educação que não é educação, fez com que eles existissem hoje e estivessem aqui hoje para lutar pelos seus direitos.